Bom, bom dia a todos. Em nome da Comissão Legal, e da Câmara de Comércio França-Brasil, queria agradecer a presença de todos nessa manhã. Acho que só para apresentar aqui um pouquinho a Câmara de Comércio França-Brasil é a Câmara mais antiga bilateral no Brasil. Nós temos aí diversas comissões, convido todos para acessarem o nosso site e se inscreverem ali, se tornarem membros para poder ter acesso aos eventos. Esse evento hoje é organizado pela Comissão Legal, liderada pelo meu colega Felipe, que está aqui com a gente também. Eu sou a vice-líder e nós estamos aqui hoje por trazer um tema bem recente, que acabou de sair aí, e acho que vai ser uma manhã bem proveitosa para a gente poder debater. Eu já vou passar a palavra para o Felipe, mas só para, em termos de organização, a gente pede que todos que tenham perguntas possam enviem, né, pelo chat, nós responderemos no final. Bom, vou passar a palavra para o Felipe, novamente agradeço a presença de todos e um bom dia. Bom dia a todos, obrigado pela participação, obrigado, Thaís. Realmente é a minha vice-líder aqui da comissão, eu acho que não podia ter escolhido melhor, Thaís. Aproveito para te fazer um elogio pela tua atividade na comissão, por tudo que você tem feito aqui pela Câmara. Queria agradecer, lógico, a todos os presentes, ao Geraldo Mascarenhas, que é um dos especialistas no tema de hoje, né? A gente não poderia ter um tema mais atual do que a MP 1171, principalmente para quem tem patrimônio no exterior. É extremamente importante saber quais as implicações dessa MP. O Geraldo, ele foi membro do Conselho dos Contribuintes, professor, foi membro de uma das Big Four, é o sócio responsável pela área tributária do Xenu, e eu acho que eu não vou me demorar mais falando sobre o currículo do Geraldo, senão eu vou ficar muito tempo aqui tomando a atenção de vocês, então já passo logo a palavra ao Geraldo, que vai nos contar um pouquinho sobre essa MP aí que é tão controversa. Obrigado. Muito obrigado a todos. Queria agradecer de forma especial a Thaís, o Felipe, a Adriana, pela oportunidade de tratar desse tema na CCFB. Agradeço a presença de todos vocês, espero não cansá-los. Agradeço a todos vocês em nome do Jean Larcher, que vejo que está presente aqui, que é um querido amigo, e realmente é um tema bastante interessante, sobre o qual nós trataremos no dia de hoje, que é essa medida provisória 1171. Eu preparei uma breve apresentação, muito sucinta, vocês vão ver que são 4 ou 5 slides, sucintos, tentam trazer as observações de forma um pouco mais descontraída, e para que vocês tenham a exata dimensão de alterações muito substanciais, alterações realmente consideráveis que foram feitas no que se refere à tributação por pessoa física de bens, direitos existentes no exterior, inclusive trusts. E é interessante notar, pessoal, antes da início dessa apresentação, que como tudo no nosso país tem andado muito estranhos, como dizia um velho chefe que eu tive, tempos bicudos, não é? Eu volto a dizer que essa medida provisória foi editada no domingo, no dia 30 de abril. Interessante a gente ver como é que as produções legislativas estão sendo feitas no país. Primeiro, sem um debate, que trata-se de uma medida provisória. Segunda, editada num domingo. Não que isso tenha alguma relevância técnica, digamos assim, mas é algo digamos, pouco comum ou pouco recomendável, né? Um domingo pela manhã, edita-se uma medida provisória, alterando-se conceitos realmente relevantes do ponto de vista da tributação da pessoa física, que aumenta a carga tributária de uma forma geral, em desfavor de milhares e milhares de contribuintes. Bom, nós temos um tempo hoje um pouquinho mais curto, eu vou tomar a liberdade, então, de projetar essa apresentação. Pergunto aos senhores se estão vendo aí a minha tela, e eu vou já fazer a projeção. Pronto. Tá aparecendo para vocês? Geraldo, para mim não. Ainda não. Bom, espera aí. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer isso. Eu não uso tanto o Zoom, só um minutinho. Eu acho que agora vai dar. Apareceu? Agora foi. Tá. Agora foi. Bom, agora eu vou fazer a projeção. Mas, na verdade, a gente está vendo a tela, acho que a tela do seu computador. Isso, e eu vou fazer a projeção. Agora foi. Agora sim. Então, vamos lá. Bom, medida provisória 1171, editada num domingo pela manhã, no dia 30 de abril de 2023.
Pessoal, aqui um breve sumário, né? um breve contexto. Nós vamos falar aqui, então, de tributação sobre 3 figuras, especificamente sobre as aplicações financeiras, né? Realizadas no exterior, lucros e dividendos pagos por entidades controladas no exterior e trusts. Né? Então, essas 3 figuras passaram por alterações, algumas mais, outras menos significativas, com a medida provisória 1171. A gente vai ver que existe um conceito interessante do fim do diferimento na tributação de lucros e dividendos. Essa palavra diferimento aqui, não aplicada no sentido técnico, mas aplicada no sentido de um elemento temporal. A gente passa a ter, então, uma espécie de um regime de competência para a tributação de pessoa física, o que não deixa de ser também algo inusitado. Aumento evidente da carga tributária, vamos ver isso também. E os efeitos de tudo que nós estamos falando aqui, ou praticamente tudo que nós estamos falando aqui, a partir de 1º de janeiro de 2024. Pelo menos isso, o nosso princípio da anualidade foi preservado em relação a essas circunstâncias, como não haveria deixar de ser. Tá? Mas então, aqui um breve sumário dos temas que a gente vai abordar nos próximos 4, 5 slides aqui. Então, deixa eu ver como é que eu passo a página aqui. Acho aqui, pronto. Então, pessoal, em relação a essas 3 figuras, aplicações financeiras, lucros e dividendos e bens e direitos decorrentes de trust, nós temos agora novas alíquotas, aplicadas para essas 3 figuras. Então, 0% até R$6.000, 15% entre 6 e 50 e 22% acima de 50. Bom, vejam bem, no que se refere a aplicações financeiras, por exemplo, nós tínhamos antigamente, em se tratando de aplicações financeiras do exterior, uma tributação como ganho de capital. E as alíquotas aplicáveis a ganho de capital são bem diferentes dessas. Os senhores vão se recordar, aplicava-se 15% até a faixa de 5 milhões, assim sucessivamente, naquela circunstância. Então, houve, nesse caso aqui, claramente um aumento da carga tributária no que se refere às aplicações financeiras. À medida em que se tinha uma incidência específica na faixa, por exemplo, de 15% até 5 milhões de reais, e hoje os 15% vão até 6 mil reais, não são 6 milhões, 6 mil reais. Então, quanto às aplicações financeiras no exterior, um aumento significativo em função da alteração da base, ou melhor, dos limites das respectivas alíquotas. Lucros e dividendos, algo um pouco diferente nessa circunstância, porque antes tributado dentro de uma tabela progressiva e agora aplica-se esses mesmos percentuais, essas mesmas faixas. E bens e direito de trust passam a essa circunstância nesse sentido. Bom, vamos falar por cada uma dessas figuras. Vamos explorar uma por uma. Em relação às aplicações financeiras, fato é que elas continuam sendo tributadas quando liquidadas. E, obviamente, em relação ao período de apuração, conforme a declaração de ajuste anual. A esse ponto, quanto ao timing da incidência, não há grandes questões quanto a isso. Mas lucros e dividendos, pessoal, a coisa muda muito, muda significativamente. Por quê? Porque eles passam a ser apurados, a ser tributados em função da apuração. Ou seja, basta o levantamento da existência de lucros ou dividendos em sede do balanço anual, que deverá ser levantado, todo com base no dia 31/12, por parte da controlada existente no exterior pela pessoa física, automaticamente haverá incidência da tributação. Não há mais a necessidade, nem mesmo de que haja a deliberação pela distribuição. Vejam bem, basta que no balanço se apure a existência de lucros para que a parte proporcional àquela pessoa física, localizada no Brasil, seja tributada. E isso no que se refere, obviamente, ao conceito de controlada. Por quê? Porque, novamente, a lei também traz que isso seria aplicável às sociedades controladas. E o que seriam as sociedades controladas para efeito da medida provisória 1171? Seriam aquelas em que existe uma preponderância nas deliberações, ou seja, que a pessoa jurídica tenha preponderância, é uma palavra tanto quanto aberta, nas deliberações, como, por exemplo, de instituição de diretores, ou algo nesse contexto, ou exista mais de 50% da participação
em conjunto com pessoas vinculadas. Eu vou pedir aos senhores um pouquinho de paciência só para que eu possa explicar esse trecho. Não é 50% do contribuinte que vai ser tributado no Brasil, 50% da pessoa jurídica que será tributada no Brasil. É 50% desta pessoa, mesmo que em conjunto com outras pessoas consideradas vinculadas. Por exemplo, esposas, filhos e familiares, de uma forma geral. Então, se a pessoa a ser tributada, se o contribuinte tem 15% de participação nessa empresa controlada, mas se isso for levar em conjunto com as famosas pessoas vinculadas, principalmente grupos familiares, e isso ultrapassar 50%, está sujeito a esse novo regime de tributação com base no balanço anual do lucro e dividendo apurado. Então, não se engane que deveria haver mais do que 50% de forma isolada. A legislação traz muito claro 50% em conjunto com as pessoas tidas como vinculadas, e a medida provisória enumera quais são essas pessoas, basicamente grupos familiares e outras figuras. Então, isso é uma posição realmente muito assustadora. Primeiro, que a gente passa até então uma tributação como se fosse de um regime de competência, na medida em que se abandona o conceito de disponibilidade econômico-jurídica do artigo 43 do CTN, e isso faz com que o levantamento do balanço seja obrigatório, apurou-se lucro, paga-se o imposto quando do ajuste anual. Bom, isso, volto a dizer, é uma inovação que eu não esperava ver, não esperava, não acreditava que isso pudesse acontecer da forma como foi colocado, né? E isso é aplicado a quem? A quais sociedades, esse contexto? Ou seja, quais sociedades controladas estariam sujeitas a esse novo regime? Ou seja, aquelas que estiverem em países com a famosa tributação favorecida, apelidadas aí de paraíso fiscal, ou com regime privilegiado. São figuras distintas, são países que têm regime de tributação privilegiado específico, né? Apesar de não estar dentro do conceito amplo de tributação favorecida. Mas os dois, basta ver ali a existência do regime privilegiado para que a sociedade localizada naquela jurisdição passe a estar sujeita a esse regime sobre o qual nós estamos falando. Ou, e aqui não é e, é ou, que tenha renda própria menor que 80% da renda total. E aí abre-se um novo debate, um tanto quanto interessante. O que quer dizer isso? Quer dizer que excluindo-se royalties, dividendos, ganho de capital, juros, aluguel, tirando esse tipo de renda, a renda própria da sociedade, eu coloquei isso entre aspas, porque esse é o termo utilizado pela legislação, né? Se excluir isso, tem que ser superior a 80%. Ou seja, a parcela de royalties, juros, dividendos, etc., tem que ficar limitada a 20%. Aí algum dos senhores pode perguntar, mas o que é renda própria? A legislação, o que ela define como sendo renda própria? Ela não traz a definição dessa palavra em específico, mas ela coloca renda própria algo que seja ligado, acredito eu, a tudo que não seja royalties, juros, dividendos, aluguéis. E essas figuras ela enumera. Ela traz de forma bem clara esses conceitos que devem ser objetos da exclusão dessa renda própria. Mas aí, pessoal, a gente pode refletir um pouquinho. Renda própria, em tese, é aquela que está ligada ao objeto social da empresa, da sociedade. Então, se uma determinada empresa que estiver localizada em um país qualquer, tiver por objetivo participação societária, o que é muito comum no perfil de sociedade como esse, participação societária é renda própria. E dividendos seriam renda própria, porque está dentro do objeto social, né? Não é renda extraordinária, não é renda, entre aspas, não operacional, né? É uma renda, entre aspas, operacional, porque nós estamos falando de participação, então, ou eventualmente ligados à concessão de tecnologias, royalties, etc., igualmente seria uma espécie de uma renda própria. Mas a legislação, para fugir desse debate, traz claramente que tem que ser excluído essas figuras que eu já li aí para vocês e não preciso repetir. Então, isso atrai para dentro desse novo regime um volume muito grande de sociedades. Primeiro porque uma parte significativa delas
são localizados em países com tributação favorecida. E segundo, que uma outra quantidade muito considerável tem por renda, principalmente dividendos, aluguéis, aplicações, que na maioria das vezes são superiores a 20%. E aí haveria incidência desse novo regime quanto a essa parcela. Então, novamente, fecha-se aqui um cerco, fecha-se aqui um conceito, não só em função do próprio fato de bastar os lucros e dividendos terem sido apurados em balanço, a controlada para que sejam tributados, como também o fato de que estarão sujeitos a esse regime as sociedades que se enquadram em alguma dessas duas opções nessa circunstância. Bom, e aí a legislação traz algumas possibilidades de dedução, que normalmente são 3, no caso são 3, mas a gente pode dividir na seguinte forma. Primeiro, a possibilidade de dedução na controlada dos prejuízos que ela tiver, no período de 1º de janeiro até, obviamente, a data anterior à apuração do lucro, e lucros e dividendos das investidas no Brasil. Então, isso seria passível de dedução do lucro da controlada. Obviamente, nós estamos falando isso para apuração dos valores devidos pela pessoa física no Brasil. A partir do momento que essa sociedade está localizada fora do Brasil, sujeito a um regime legal, um regime contábil diverso, não significa que lá, no balanço da controlada localizada num país qualquer, você vai poder fazer essa dedução. E essa previsão é para fins da base de cálculo da incidência do imposto de renda na pessoa física no Brasil. Mas, de qualquer forma, é algo bastante considerável, é um ponto positivo. E aí, o segundo ponto, a possibilidade de dedução do imposto de renda pago no exterior pela controlada, obviamente na proporção do capital. Também é um ponto positivo que tem que ser levado em consideração. Não é nenhuma benesse, creio eu. É o simples fato de que você precisa ajustar esses tipos de dedução para que você não tenha uma bitributação, para que você não tenha uma incidência dupla nessa circunstância. Então, esses são pontos que são aí passíveis de aplauso dentro dessa medida provisória, né? Um ponto interessante também, que o ganho de capital da variação cambial do valor principal aplicado nas controladas quando da alienação é agora claramente tributável. Inclusive no que se refere à devolução do capital. Existia um debate, algum tempo atrás, muito nesse sentido. A devolução do capital, se o ganho de capital eventualmente, se a variação cambial eventualmente existente quando da devolução do capital, seria ou não passível de tributação. E hoje a legislação deixa isso muito claro, encerra-se mais ou menos esse debate. E fica claro que isso deve ser considerado ganho de capital para fins de tributação, normalmente. Bom, os demais ganhos de capital existentes no exterior, que não sejam decorrentes de aplicação financeira, não estão sujeitos àquelas alíquotas que eu coloquei para vocês, de 0 até 6%, de 15% entre 6% e 50%, etc. Estão sujeitos à regra anterior, do famoso artigo 21 da Lei 8.981, que estabelece aqueles regramentos de 5%, de 15% até 5 milhões, assim sucessivamente. Então, quando eu estou falando de ganho de capital sujeito à tributação, essa medida provisória se refere exclusivamente à parte que não sejam aplicações financeiras, tá bom? Ou melhor, que sejam aplicações financeiras. Bom, aqui, então, eu encerro mais ou menos a parte referente à tributação de lucros e dividendos. E passo para a tributação de operações com trust. Bom, é um mecanismo que há algum tempo teve um crescimento grande no Brasil, várias instituições financeiras aqui oferecem esse tipo de serviço, apesar de não ser uma figura jurídica regulamentada no direito brasileiro, mas o direito tributário, para fins de tributação, entra no assunto, entra dentro desse tema. E traz algumas questões muito, muito interessantes, que também estão sujeitas a debates antigos, pelo menos em face dos tribunais há algum tempo. O que se diz? Olha só que interessante. Os bens e direitos do trust, agora, deverão ser considerados como titularidade do investidor, mesmo após a instituição do trust, por óbvio. Então, antigamente, tinha um certo debate quanto a isso, ou seja, os bens individualmente tratados, que compõem os direitos do trust,
não eram tratados de forma individualizada na declaração de ajuste anual. Agora tem que ser. Você não vai poder mais lançar que você tem tais direitos de trust na sociedade e atribuir um determinado valor na sua declaração. Você vai ter que individualizar cada um dos bens que compõem esse trust, mesmo que ele não seja revogável. Olha só, mesmo não sendo revogável, é necessário que você faça a declaração individualizada de cada um dos bens que compõem o trust. E esses bens, eles só passarão para ser de titularidade do beneficiário quando dessa distribuição pelo trust, ou do falecimento do instituidor. Então, isso tira a possibilidade de se declarar especificamente a existência do trust, atribuindo-se um determinado valor em específico, ocultando, coloco isso de uma palavra positiva, de uma forma positiva, ocultando os bens que compunham esse trust. Então, agora, o nível de transparência passa a ser muito grande. Se algum de nós, eventualmente, declararmos não somente os direitos quanto ao trust e não abrirmos a sua composição, estaremos passíveis de algum tipo de questionamento por parte da Receita no que se refere a essa indicação. E os rendimentos quanto a esse trust, né, eventualmente pagos por esse trust, são considerados como oferidos na respectiva data, então sujeito ao imposto de renda da pessoa física, o que era de se esperar. Mas tem essa novidade. Ou seja, a distribuição pelo trust configura doação ou causa-morte, no caso de falecimento do instituidor. Então, aqui está claro que deverá ser pago o imposto de transmissão causa-morte. Não tem mais muita dúvida quanto a isso. Até então, a legislação não trazia isso de forma muito clara em nível federal. Alguns estados colocavam algumas observações sobre esse sentido. Mas aqui foi feita a distribuição pelo trust, imediatamente necessário o pagamento do imposto de transmissão causa-mortes de forma muito, muito evidente nesse sentido. E como eu comentei no início dessa parte, é necessário que seja declarado de forma individualizada e essa declaração, por óbvio, fixa o custo de aquisição. Então, em breves linhas, essas são considerações importantes no que se refere ao trust e que merecem atenção de todos, caso utilizem desse tipo de figura em seu controle patrimonial. Um outro ponto relevante, eu chamaria um terceiro ponto relevante, é sobre a tributação, a possibilidade de tributação em 10% quanto à atualização dos bens em valor de mercado. Ou seja, isso aqui sim, eu acho que é um dos maiores benefícios trazidos por essa medida provisória. Nesse contexto, aplicações financeiras que seriam medidas pelo extrato em 31 de dezembro de 2022, veículos, aeronaves, que seriam trazidos a valor de mercado através de laudos, também com 31 de dezembro de 2022. E participações societárias, obviamente medidas pelo PL, inclusive o próprio trust, poderiam ser objeto de tributação por essa diferença, no que se refere ao valor de mercado atribuído em 31 de dezembro de 2022, por essa alíquota, que é uma alíquota vantajosa. Então, aqui eu acho que vale uma boa reflexão da eventualidade de se poder avançar nessa tributação que, volto a dizer, fixa um novo custo de aquisição e, por outro lado, o faz através de uma tributação a uma alíquota menor do que é habitual. Tá? Especificamente em relação às participações de controladas no exterior, nesse sentido, existe uma possibilidade de que esse valor de mercado seja fixado por um período que não é limitado a 31 de dezembro de 22, mas a 1º de janeiro de 23 a 31 de dezembro de 23. E aí, pessoal, o imposto, caso se faça opção por esse regime, poderá ser pago até 31 de maio do ano que vem. Ou seja, é uma circunstância um tanto quanto interessante, até para que seja possível o levantamento do capital necessário a esse pagamento, até aquele período, etc. Então, isso me pareceu uma vantagem muito interessante, em específico para as participações controladas no exterior. Isso, como eu falei no início, implica no custo de aquisição adicional, ou seja, ele altera o custo de aquisição,
majorando o custo de aquisição, o que também é positivo para, no momento futuro, se fixar essa nova base para fins de tributação pelo ganho de capital, numa eventual alienação futura. E, para essas hipóteses que não sejam a participação incontrolada, o pagamento tem que ser até 30 de novembro de 2023. Tá? E estão fora dessa possibilidade de atualização dos bens a valor de mercado, os bens que não sejam declarados, isso é muito óbvio, nós não estamos falando aqui de um regime comparado ao que nós tivemos há um ano atrás de regularização, né, fiscal, não é o caso, aqui tão somente é para que se atualização do valor de mercado. Os bens que tenham sido alienados antes da opção, também igualmente óbvio, e como a gente sempre vê, joia, obra de arte, animais, etc., que estão sujeitos a uma dificuldade muito premente de valor, de valorização, de valoração, melhor dizendo, que estão sujeitos a determinada utilização para via de ocultação de patrimônio, etc., e também estão excluídos desse projeto. Bom, então, esse é um ponto positivo que acho que vale uma reflexão caso se enquadre nas opções que os senhores eventualmente tenham. Por fim, eu prometi não cansá-los, aí até para que a gente possa falar um pouquinho sobre eventuais questionamentos que os senhores tenham, foram feitas 2 revogações relevantes. A primeira delas, a isenção até então existente do imposto de renda por pessoa física, quanto aos ganhos de capital para alienação de ativos adquiridos por não residentes, passa a ser tributado. Ou seja, antigamente, em se tratando de não residente, não havia essa tributação do ganho de capital. Agora, eu acho que a Receita Federal vai ter uma dificuldade de controlar esse tipo de operação, principalmente realizado por não residente que está alienando um ativo no exterior. Então, veja bem, é um não residente que não está sujeito a uma série de medidas de controle no Brasil, somente no que se refere a declarações, etc., que eventualmente aliena um ativo no exterior, vai ter que pagar ganho de capital no Brasil. Algo a ser refletido como que isso vai ser operacionalizado, né? E a segunda isenção, que igualmente foi revogada, obviamente nós estamos falando de tudo aqui a partir de 1º de janeiro de 2024, refere-se à variação cambial positiva em bens adquiridos no exterior com rendimentos originalmente oferidos em moeda estrangeira. Também foi um debate profundo em sede da legislação, da jurisprudência, que se for adquirido em moeda nacional, estaria sujeito ao imposto de renda. Se fosse adquirido por moeda originalmente estrangeira, não estaria sujeito ao imposto de renda. Então, essa medida provisória também nivela essa informação, essa incidência, através do afastamento, da revogação dessa isenção do imposto de renda da pessoa física. Bom, pessoal, a medida provisória ela é curta, ela não é longa, ela tem, na verdade, poucos parágrafos, poucos artigos. Eu tentei resumir aqui os principais pontos, que são, acredito eu, os mais relevantes, os mais importantes. Houve lá uma atualização da tabela do imposto de renda, que eu optei por deixar isso um pouco de lado, porque não é o público-alvo sobre o qual nós estamos falando aqui. Então, deixei propositalmente de falar sobre a atualização da tabela do imposto de renda, mesmo que essa atualização foi ridícula, não tem nenhum efeito concreto, não é? E, nesse sentido, eu agradeço muito a vocês por terem gastado esses poucos minutos aqui comigo e me coloco à disposição caso haja alguma dúvida, algum questionamento, alguma correção, que eu possa ter mencionado algo fora do padrão, e me coloco à disposição de todos vocês. Ficaria muito feliz se eventualmente houvesse a possibilidade de questionarmos ou de debatermos algum ponto em específico. Novamente agradeço a CCFB e me coloco à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Geraldo. Antes de abrir para perguntas, eu até faço um comentário. Me impressiona o quanto essa medida provisória está extrapolando a competência nacional sobre rendimentos oferidos por entes estrangeiros, né? Você tem empresas sediadas no exterior que oferiram rendimentos e, de fato, está se querendo tributar alguém aqui no Brasil por um rendimento que não foi oferido por ele, que foi oferido por uma empresa no exterior, sujeita a outra legislação. Essa questão dos não residentes também é impressionante. Outro ponto também que me chamou muito a atenção é a questão dos rendimentos serem tributados no Brasil, ainda que a pessoa
não detenha uma participação majoritária, ou seja, se você tiver uma família em que a família inteira mora na França, tem só um que mora no Brasil, eles têm uma empresa no exterior, esse cara aí vai ter uma participação pequenininha, o resto vai ser irmão, irmã, pai, mãe, etc. Todo mundo morando no exterior, mas pelo fato de serem pessoas relacionadas a ele, independentemente da nacionalidade da residência, o entendimento, pelo que eu vejo, é que esse cara aqui no Brasil vai acabar sendo tributado por esses rendimentos. É realmente uma coisa impressionante. Qual que é o teu sentimento sobre essa extrapolação de competência da nossa receita com relação a isso? E eu estou vendo aqui que talvez já tenha... Aqui tem já uma questão do nosso querido amigo Jean Larcher. Bonjour, Jean. O imposto de renda apurado pode ser pago pela controlada? Então, já coloco primeiro aí a questão do Jean e depois a minha. Tá. Não, Jean, o imposto de renda da pessoa física tem que ser recolhido por ela, pela pessoa física. Inclusive, ela vai fazer as declarações de ajuste anual, ela vai ter que fazer o recolhimento em nome próprio. Então, o correto é que ou houver essa distribuição efetivamente, o que pode não haver, ou que a pessoa física faça o recolhimento na sua declaração. É bem verdade que ela pode utilizar de recursos da sociedade ou de uma outra origem, mas o recolhimento é feito em nome próprio, CPF próprio. Eu estou vendo aqui uma outra questão do Luiz Tito. Como se ajusta essa medida aos aspectos dos acordos de não bitributação Brasil-França, por exemplo, ou Brasil-outros países? Continua totalmente aplicável os acordos de bitributação. Eles não foram afastados quanto a isso. Ou seja, os impostos eventualmente recolhidos no Brasil nessa circunstância continuam sendo compensáveis na França e vice-versa. Então, essa medida provisória não mantém ou afasta expressamente a incidência do decreto de 1972. Nesse contexto, entendo que ele continua completamente válido quanto a essa circunstância, não tendo sido prejudicado. Tá ótimo. Eu acho que eu não estou vendo aqui mais questões por enquanto. Mas só respondendo a sua pergunta, Felipe, veja bem, olha só, é interessante levar em consideração que o exemplo que você traz da pessoa que tem uma participação minoritária, é verdade. Se eventualmente ele compuser um determinado grupo que é considerado como sendo de parte relacionada, ele passa a ser tributado, sim. Passa a ser tributado. A legislação traz isso no conceito de pessoa vinculada. E não faz a distinção sobre a origem dessa pessoa destinada, vinculada, se é não residente ou não, algo nesse sentido. Então, é um ponto a ser tratado, entende? Agora, você me fala, o que fazer em face disso? Eu acredito, posso estar muito enganado, que no que se refere ao fato do imposto ser devido quando apurado no balanço, há-se uma possibilidade concreta de um questionamento. Na medida em que, é claro o artigo 43, principalmente em se tratando de pessoa física, apesar dele não fazer essa distinção, que as pessoas físicas devem ser tributadas a partir do momento que tem a disponibilidade econômica ou financeira. Lembra que a gente não está falando de regime de competência de pessoa jurídica. Pessoa física sempre foi assim, a legislação sempre indicou assim, e isso aqui é uma guinada tremenda. Então, imagine o seguinte, a empresa lá, controlada no exterior, teve um lucro de, sei lá, X milhões, qualquer. Esse lucro de X milhões, então, mesmo que nem mesmo distribuído, mesmo que nem haja deliberação pela distribuição, vai ter que ser tributado. Onde é que está o regime aqui no que se refere à capacidade contributiva? Como é que a pessoa no Brasil vai pagar o imposto se ele não teve nem acesso à disponibilidade econômica e jurídica quanto a isso? Então, esse é um ponto que eu acho que vai trazer debate. E o segundo ponto, que eu igualmente acredito que vai trazer debate do ponto de vista jurídico, ou judicial, melhor dizendo, é aquela questão, como eu comentei, sobre o conceito de renda própria menor do que 80%. Para atrair essa tributação. Porque esse conceito de renda própria, não existe isso. Não existe uma indicação do que é renda própria. Existe o conceito de receita operacional, receita não operacional em pessoa jurídica, o que operam no Brasil. E por que a Receita não utilizou nessa medida provisória? Melhor, por que a MP não traz esse conceito de receita operacional para essa circunstância?
Porque ficaria muito fácil, a partir do momento que a sociedade tivesse por destino, ou por objeto social, participação societária, pagamento de dividendos é receita própria. E aí fugiria desse conceito dos 80% fixados pela medida provisória. Então, esse é um outro ponto que eu acho que poderia ser passível de questionamento, ou seja, alguma empresa que não estiver em país com tributação favorecida, mas que tenha receita própria diferente desses 80%, no caso aqui, como ele coloca, menor do que os 80%, teria uma possibilidade de um questionamento, acredito eu, na medida em que esse conceito de receita própria, ele é completamente, como é que eu vou dizer isso? Inexistente do ponto de vista técnico. Ele é até, de certa forma, incompreensível, pelas razões que eu expliquei, que normalmente receita própria é aquilo que está vinculado ao objeto social. E o objeto social for participação societária, for exploração de bens, etc., seria uma receita própria. Então, esses dois pontos, acredito eu, são aqueles mais passíveis de um questionamento na hipótese de interesse do contribuinte. Infelizmente, a fixação de alíquotas, a fixação de trechos de incidência de 0 a 6 mil, nós estamos falando de 6 mil reais, nós estamos falando de 1.000 euros, né, de isenção, todas essas circunstâncias são de difíceis questionamentos. Na medida em que a medida provisória é um instrumento que talvez pode ser questionado por alguns, mas aqui ela seria aplicável, do meu ponto de vista, como instrumento legislativo. E ela respeitou o princípio da anualidade. Então, isso aqui não está nada valendo para esse ano. Então, a partir do 1º de janeiro do ano que vem, as pessoas que têm atividade em sociedades controladas no exterior ficam sujeitos a essas regras que, acredito eu, são ruins do ponto de vista de majorar a tributação, na maioria das vezes, e são igualmente ruins no sentido, no timing da incidência, ou mesmo da definição dos momentos de incidência. Obrigado. A gente tem uma outra questão aqui da Irene Mayans, que diz: o que acontece com as apólices de seguro internacional que vão muito bem na Europa para o diferimento, como a Assurance Vie francesa ou o Unilink de Luxemburgo? Tá. Essas apólices de seguro, elas não têm, Irene, uma definição muito clara na legislação brasileira. Ou seja, é um instrumento que não é muito comum da regulamentação pela legislação brasileira, porque elas são interpretadas, na maioria das vezes, como uma espécie de aplicação financeira, né? Ou seja, pelos casos que eu já vi quanto a isso, elas são definidas, os valores que são decorrentes dos pagamentos nessas apólices de seguro, como aqueles Assurance Vie e outras que a gente vê com uma certa frequência, tem essa natureza segundo a jurisprudência administrativa, não segundo a legislação, porque a legislação não é clara quanto a isso. E se a Receita considerar, entendemos, que ela tem natureza de aplicação financeira, elas entram nesse regramento. Bom, acho que aqui não tem mais nenhuma pergunta. Geraldo, a gente pode disponibilizar a tua palestra, se alguém pedir? Claro, claro. Eu posso mandar para vocês aí esses breves slides que eu preparei para a CCFB, que são sucintos, eu tentei fazer com que eles fossem os mais objetivos possíveis. Mando para você e vocês disponibilizam internamente, e eu fico aqui à disposição para qualquer questionamento, qualquer dúvida. Me manda um e-mail, eu mando um e-mail para a CCFB e eu, eventualmente, esclareço por e-mail algo que tiver ao nosso alcance. Essa matéria ainda vai ser regulamentada, pessoal. Ou seja, vai sair, eventualmente, alguma legislação, alguma instrução normativa, algo nesse sentido, detalhando um pouco mais essas operações. Eu não tenho dúvida disso, né? Inclusive no que se refere àquela questão da opção, das condições de opção para a tributação em 10%, da atualização para valor de 31 de dezembro de 2022. Isso vai ser regulamentado. Com base nessa regulamentação, algumas dúvidas talvez fiquem mais claras, a gente pode esclarecer. Mas, de toda parte, é isso, Felipe. Tem uma pergunta aqui do João. A MP tem chance de ser aprovada no Congresso? Muito bom. Eu sempre te digo, eu me sinto honrado quando você participa dos eventos aqui conosco, Jean. Muito obrigado, não só por participar, mas como mandar a sua pergunta. É muito importante. Chance tem. Chance tem. Agora, eu tenho alguma dificuldade em saber o que vai acontecer amanhã no Brasil, no que se refere a Congresso Nacional, no que se refere ao Supremo Tribunal Federal.
é um ambiente de uma insegurança muito, muito complexa, né? Então, chance eu acho que tem. Agora, é questão de apostar. Existem algumas medidas provisórias que estão sendo tratadas que não serão aprovadas. Eu tenho lido sobre isso, eu não tenho nenhuma informação privilegiada. Falou-se, por exemplo, da medida provisória 1159 e outras aí que talvez não venham ser aprovadas. Eu faço parte de um grupo lá da diretoria jurídica da Fiesp e vi esses assuntos sendo tratados em algum momento, como essa possibilidade. Agora, é difícil dizer, né? Eu particularmente acho que depende muito de uma série de negociações políticas, uma série de questões que eu não tenho como medir. Possível é. A gente vive num país de insegurança jurídica, de insegurança legislativa, de insegurança alimentar, segurança policial, segurança ambiental. Então, não quero ser pessimista, não. O Felipe me conhece há muitos anos, eu já tenho essa certa pecha, mas eu não sei te responder, Jean, para ser muito sincero. Espero que você me Aqui entenda, Jean. tem uma pergunta aqui que é um pouco ligada à pergunta do João, à pergunta do Luiz Tito. Qual a previsão Uhum. sobre a regulamentação? Qual o prazo para que aconteça? Na verdade, pelo que eu entendo, a gente não sabe, né? O prazo é de 120 dias, né? A legislação traz que o prazo para apreciação da medida provisória é de 120 dias, sobre pena dela caducar, né? Nesse caso, se ela caducar, não vai ter efeito nenhum, porque os efeitos dela estão postergados para 1º de janeiro. Os 120 dias vão ocorrer dentro de 2023, então o efeito prático vai ser muito pequeno, quanto a essa parte. A única questão mais relevante quanto a isso é especificamente o que se refere à atualização para valor presente, porque lá você tem a possibilidade dos efeitos de pagamento até 31 de novembro de 2023. Então, se você eventualmente fizer atualização para valor presente, tributar em 10%, e essa medida provisória não for aprovada, gera-se um debate. À medida em que ela não tendo sido aprovada, a repristinação tem aquele efeito, né? Então, esse é um ponto interessante. Agora, eu ia dizer que é uma aposta, mas talvez essa não seja a melhor expressão, mas é um momento de expectativa. Eu ouso dizer que, considerando que isso aqui é a necessidade de receita, considerando que, inclusive para tal compensação que se diz com a atualização da tabela do imposto de renda, eu acredito que isso tende a ser aprovado. O governo vai passa lá o tal do rolo compressor e tal, e a coisa evolui. Mas infelizmente, uma aposta. Aqui agora não tem mais nenhuma pergunta. Queria agradecer também a todos que fizeram perguntas. É muito legal, realmente contar com a participação de todos. Se alguém tiver mais alguma questão, depois não hesita em passar para a Adriana, o Geraldo vai ficar à disposição, vai Sim, mandar com para a certeza. Ana também. Sim. Obrigado a todos pela presença, pelas perguntas. Obrigado, Geraldo, mais uma vez pela palestra super objetiva. E aproveito desde já para desejar um bom final de semana a todos. Muito obrigado mais uma vez, Felipe, Adriana, todos vocês, pela paciência. Espero ter contribuído de alguma forma, mesmo que de forma célere, mas bastante objetiva. Eu agradeço novamente. Muito obrigado. Até logo. Obrigado. Grande abraço.